Olá, meu nome é Leandro Pitarello, sou professor de Geografia e estarei realizando hoje mais uma gravação para o curso do estágio probatório. Para essa gravação de hoje, eu escolhi aqui os alunos do 6º ano A do Colégio Estadual Miguel Dias, certo? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho como que vai ser a nossa aula de hoje. Vocês já perceberam, eu cheguei na nossa aula de hoje e já distribuí vocês em grupos, né? Vocês estão divididos aqui em 6 grupos, tá? O objetivo dessa aula, pessoal, é promover uma retomada de conteúdos, certo? De qual conteúdo? Um conteúdo que eu considero muito importante para os alunos do 6º ano, que é o conteúdo sobre continentes e ilhas, que nós estudamos alguns dias atrás, certo? Então, essa aula aqui, ela vai ser uma aula de retomada. Eu vou reabrir a aula para a gente dar uma olhadinha naqueles pontos mais importantes e, no final, a gente vai desenvolver uma atividade em grupos, por isso que vocês já estão aí separadinhos, organizados, tá certo? Os objetivos dessa aula, pessoal, serão identificar a localização dos continentes e suas características, bem como compreender o conceito de ilha, de arquipélago, que são conceitos que estão ligados a esta aula que a gente vai estudar, tá certo? Então, eu vou pegar aqui já e vou fazer a apresentação da nossa aula. Deixa eu ver aqui se vai já abrir para a gente. Tá aqui, ó. Certo? Então, a gente já vai dar uma olhadinha aqui na nossa aula. O conteúdo da aula é os continentes e as ilhas. Tá certo? Vocês estudaram comigo esse tema alguns dias atrás. Os continentes e as ilhas. Tá certo? A nossa aula de hoje, ela vai começar com os seguintes questionamentos, tá? Aqui tem de novo os objetivos, pessoal. Identificar a localização dos continentes, destacando suas principais características, e o que são ilhas e também arquipélagos, tá certo? Eu coloquei aqui de início algumas perguntas um pouquinho diferentes, eu dei uma adaptada naquela aula que a gente tinha estudado. A primeira pergunta, você lembra o que é um continente? Essa pergunta eu vou fazer aqui para o Luiz. Você lembra o que é um continente, Luiz? O continente é uma, tem 6 continentes no mundo. Tem 6 continentes. Ele já falou a quantidade de continentes. Ele lembrou disso, certo? Mas o que é um continente? É tipo posso te dizer assim? Eu acho que você começou a dizer o seguinte, é uma ilha grande? Isso, é uma ilha. Isso, é uma grande massa de terra. Que tem várias continentes, tipo, tem a Europa, a Ásia. Isso, formados por países, maravilha. Deixa eu pegar aqui agora o Luiz. Luiz, em relação aos continentes, quantos continentes existem na Terra? O Luiz já tinha falado, quantos são? 6. Você consegue falar 2 deles para mim? Europa e América. Europa e América, beleza, Luiz. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para o Murilo. Murilo, o que é uma ilha? É um bloco de massa acima do nível do mar. Um bloco de massa acima do nível do mar. Alguém conseguiria falar para mim uma definição um pouquinho diferente da do Murilo? Está formado por vulcão? Que normalmente pode ser formado por vulcões, não é uma regra, mas ela pode ser formada por vulcões, certo? Então a gente vai dar uma retomadinha rápida aqui em relação a esses temas aqui sobre os continentes, tá? Como disse o Luiz, o Murilo citou lá também, para a gente lembrar, o que é um continente? O continente é uma grande faixa de terra cercada por água, certo? Os continentes são normalmente formados por países. Alguém falou, os continentes são formados por países, certo? O tamanho desses continentes varia, a gente estudou eles aqui e tal. Aqui no nosso mapa, pessoal, já tem o mapa desses 6 continentes. Então eu tenho aqui, ó, a América, eu tenho a África, eu tenho a Europa, eu tenho a Ásia, eu tenho a Antártica e eu tenho a Oceania, os 6 continentes. Vamos ver se vocês estão lembrados aqui. Qual continente que não tem população que mora lá? Antártica, boa. Isso aí, estão lembrados de alguma coisa, certo? Muito bem. Eu vou fazendo outros questionamentos conforme a gente vai falando. Pessoal, aqui tem o mapa dos 6 continentes novamente, e eu vou abrir esse conteúdo rapidamente, né, como é retomada, mas eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Alguém consegue falar uma característica da Ásia? Alguma coisa que você lembra sobre a Ásia? Ele é o maior continente. É o maior continente, você vai falou aqui. Boa. Frio. É frio a Ásia? Frio não é tão... tem alguns lugares que são frios, mas não é uma característica assim, certo? Vou fazer outra perguntinha para vocês. Qual continente que é dividido em 3 partes?
Norte, Central e Sul? América. Muito bem. Pessoal, é isso aí. Vocês estão lembrando bem. Vamos começar com a América. Como vocês já falaram agora para mim. O continente americano, pessoal, ele pode ser dividido em 3 partes, né? América do Norte, América Central e América do Sul. Em qual América o Brasil está? América do Sul, beleza, tá? Esses países não são semelhantes, tem alguns países mais desenvolvidos, né? No caso, Estados Unidos, Canadá, e os outros países são considerados países em desenvolvimento, países pouco menos desenvolvidos. É isso aí. Um pouquinho agora sobre o continente africano. A África é o 3º maior continente em extensão e é o que tem o maior número de países, tá? Também é considerado o 2º mais populoso, vocês devem estar lembrados disso, tá? Uma característica do continente africano, alguém sabe falar para mim? Tem muitas riquezas naturais, isso, o Lucas falou aqui na frente, maravilha, tá? Muitas riquezas minerais, excelente. Continente europeu, então a Europa, qual que é a principal característica do continente europeu? É um continente que tem os países mais desenvolvidos, onde a população tem a melhor qualidade de vida, certo? O continente europeu tem essa, não significa que não tenha desigualdade também na Europa, certo? Porém, é o continente que tem o maior número de países desenvolvidos. A gente aprendeu isso aí também, tá certo? Deixa eu pegar aqui a Ásia. Característica da Ásia. Bom, essas 2 características normalmente os alunos lembram, né? José Wagner lembrou aqui pra gente. Uma característica da Ásia é o maior continente. Então, isso aí todo mundo sabe, é o maior continente em extensão territorial. Outra característica marcante do continente asiático é o fato de ser muito populoso. Então, cerca de 60% da população do planeta vive só na Ásia, um continente que tem muita gente, certo? Alguém lembra qual que é o país mais populoso aí da Ásia? China. Tem uma disputa aí entre China e Índia. Atualmente, a Índia passou a China. Então, hoje, o país mais populoso do mundo é a Índia e o 2º mais populoso é a China. Mas eles estão bem próximos ali. Os dois têm mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, tá certo? Oceania, apareceu o canguru ali, né? Principalmente, né, pessoal, os países mais importantes da Oceania são a Austrália e Nova Zelândia. O território da Austrália corresponde a cerca de 90% do continente Oceania. Tem alguns países pequenos, né, um grande conjunto de ilhas, e tem, de novo, a Austrália e Nova Zelândia como os países mais importantes. Inclusive, a Austrália e Nova Zelândia são 2 países cujos alunos do estado do Paraná, quando vão para aquele programa Ganhando Mundo, já ouviu falar daquele programa? Sim. Eles vão fazer um intercâmbio em outros países. Pode ser para a Austrália, pode ser para a Nova Zelândia, pode ser para o Canadá. Pode falar, Elisa. Teve um aluno aqui da escola que ganhou. Isso, tem um estudante nosso aqui, o Henrique, que vai, se não me engano, para o Canadá. Sim, né? Ele foi escolhido para ir para o Canadá. Se vocês tiverem vontade de fazer intercâmbio, quando vocês chegarem, principalmente lá no 9º ano, vocês podem se inscrever também, tá? E por último aqui, o continente Antártico, certo? Continente Antártico, qual é a principal característica? Frio. Muito frio, Não não tem população permanente, só tem pesquisadores e tal, né? Cientistas fazendo o trabalho deles lá, certo? Deixa eu voltar aqui. Maravilha. Pessoal, em relação aqui, ó, agora vocês vão ter uma atividade, eu preciso que vocês peguem o caderno rapidinho. Com base nessa revisão rápida que nós fizemos aqui, eu preciso que vocês escrevam no caderno. Em 1 minuto, contando a partir de agora, pelo menos uma característica sobre cada continente. Coloca lá, África, qual que é uma característica que você lembra da África? América, qual que é uma característica que você lembra da América? O tempo já está rolando. Vamos lá, vou dar um minutinho para vocês. No final, eu vou perguntar para alguns alunos qual característica ele colocou em relação a esse continente, pessoal. Então, aqui, a gente está trabalhando com relógio. Tem um tempo para fazer. Vamos aqui. Trinta segundos. Falta 30 segundos ainda.
acabando, tá acabando. Acabou. Beleza? Alguns não conseguiram terminar, imagino que outros devem ter conseguido terminar. Vou perguntar para o Guilherme. Guilherme, fala aí uma característica de um continente que você colocou lá. Europa, boa qualidade de vida. Murilo, fala mais uma aí. Antártida, não tem nenhuma. Antártica não tem população nativa. Maravilha, pessoal. É isso aí. Pessoal, agora a gente vai fazer a nossa atividade de gamificação, certo? Eu vou distribuir para vocês aqui, vou pedir para a Yasmin me ajudar, podem pegar um grupinho desse para cada grupo, Yasmin, fazendo por favor? Cada grupo aí de vocês está recebendo 6 placas, certo? Estas 6 placas são correspondentes aos 6 continentes. Eu vou fazer aqui para vocês perguntas. Pode pegar aqui, estão embaixo. Pode falar. A gente recebeu duas taças. Dá uma conversação com o pessoal aí. Tá. Alguém não pegou a América? Tá aqui. Maravilha. Pessoal, então vamos lá. Eu vou fazer a pergunta e vocês vão ter um tempinho curto para conversar entre os grupos e vão levantar a plaquinha com base na resposta. Pode falar isso. Mas você vai começar com o grupo 1, depois Não, você vai falar. eu vou fazer a pergunta para todos os grupos. Vamos lá. A atividade vai funcionar assim. Cada grupo recebeu 6 plaquinhas. Cada plaquinha tem o nome de um continente. Certo? Eu vou fazer uma pergunta para todo mundo. No 3, você vai levantar a resposta. Então, qual é o maior continente do mundo? Vocês conversam entre o grupo e levantam a plaquinha do maior continente. Enquanto isso, eu vou escrevendo na lousa a pontuação. Ganha o grupo que acertar mais perguntas. Combinado? Fechou? Posso começar? Está todo mundo preparado? Que jeito que eu vou fazer, professor? Escolhe um do grupo para levantar a placa? Pode ser um do grupo para levantar a placa, pode revezar cada vez um levanta, aí é vocês que decidem. Tá certo? Todo mundo entendeu? Vamos para a primeira. Lembrando, vocês só vão levantar a placa quando eu falar 1, 2, 3, já. Tá bom? Para todo mundo levantar ao mesmo tempo. Primeira pergunta. Qual é o continente onde está localizado o Brasil? Não levantei ainda. No 3. 1, 2, 3. Pode levantar. Isso. Todos os grupos acertaram. O Brasil está localizado. Maravilha. Vamos lá. Segunda pergunta. Qual é o continente mais populoso da Terra? Calma lá, no 3, hein? Um, dois, 3. Pode levantar. Ásia, 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 Ásia. Todo mundo falou Ásia. Vamos para a próxima. Quero ver essa, hein? Qual continente é considerado o berço da humanidade? Qual continente é considerado o berço da humanidade? Os primeiros seres humanos surgiram em qual continente?
No 3. 1, 2, 3. Pode levantar. Quem respondeu África acertou. Maravilha. Vamos lá. Mais um. Em qual continente está localizado o deserto do Saara? Pense, converse entre os grupos. No 3. 1, 2, 3. Pode levantar. Acertou quem falou África. Vamos lá. Mais um. Em qual continente estão muitos vulcões ativos, como os de um país chamado Nova Zelândia? Falei dele agora há pouco. Qual continente tem vulcões como o país Nova Zelândia? Um, 2, 3. Pode levantar. Opa, aí sim, todo mundo respondeu Oceania. Maravilha. Quero ver essa aí. Qual continente, e eu lembro que a gente fez mapas sobre esses continentes, qual continente está totalmente no hemisfério leste? Está totalmente a leste, no hemisfério oriental. No leste. No 3. 1, 2, 3. Pode levantar. Acertou quem levantou Ásia.